Feliz sábado, tudo bem? Vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina? Hoje estamos entrando numa seção do livro do Apocalipse, onde existe uma divisão de interpretações dentro da Igreja Adventista. A grande maioria dos estudiosos da profecia, por pastores, professores, doutores, eles creem como se na missão. Como o autor, o pastor Ranko Stefanovic, que é professor no seminário da Andrews, ensina. Mas tem uma pequena parte da igreja que acredita que aqui tem uma visão diferente. E qual que é o ponto principal dessa divisão? Estaria Apocalipse 4 e 5 falando do juízo investigativo, ou estaria Apocalipse 4 e 5 falando sobre a entronização de Jesus no santuário celestial, como rei, a entronização de Jesus como rei? Bem, nós temos a ajuda do Espírito de Profecia para nos dar uma dica sobre isso. Se lembra que nós, quando conversamos sobre a visão que introduzia as 7 igrejas, falávamos que o móvel que aparece na visão nos indica qual parte do santuário a cena se encontra? Nós sabemos que o juízo investigativo se passa no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, se essa visão acontece no lugar santo, essa visão ela acontece o quê? Antes do juízo investigativo. E olha o que Ellen White fala no livro Grande Conflito, página 333, diz assim: os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre, sendo que em visão concedida ao apóstolo, João vislumbrou o templo de Deus, contemplou ele ali as 7 lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam, Apocalipse 4 e 5. Viu um anjo tendo incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, Apocalipse 8, verso 3. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. Percebe? Ellen White deixa claro que a visão que antecede os 7 selos e as 7 trombetas acontece no primeiro compartimento do santuário terrestre. Então essas visões têm esse cumprimento antes de 1844. Nós temos algumas diferenças muito claras porque ali é a entronização e não o juízo. Além de passar no primeiro compartimento do lugar santíssimo, nós temos uma outra questão. Quando nós vamos para Daniel capítulo 7, onde descreve o juízo de Deus, nós vemos lá que lá fala que abriram-se os livros, plural. Quando vamos para Apocalipse capítulo 5, nós temos lá um livro no singular. E eu ouvi alguém falou assim: aqui na minha mão, eu tenho um livro ou muitos livros? A Bíblia é um livro, mas a Bíblia são 66 livros. Meu amigo, quando João teve a visão, ele viu o quê? Um rolo. E nos rolos não existia essa mania de agrupar livros num livro só. Esse formato aqui, que é o formato que nós usamos moderno, chama-se codex. Não existia naquela época isso. Naquela época eram uns rolos. E quando um livro era muito grande, eles até dividiam o rolo como livro de salmos, que eram 5 rolos. Então, falar que ele viu um livro, mas na verdade queria dizer livros, isso não tem nada de bíblico nisso. Tanto é que quando vai para o Apocalipse capítulo 20, você pode procurar lá fala no plural, e abriram-se os livros, lá está uma cena de juízo. Então não vem falar que ali são muitos livros, é um livro só. Outra coisa, quando que o livro selado foi aberto? Quando um livro ele era selado, você pode até pegar a lição da semana que vem e olhar lá a figura, vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui a figura de um rolo, olha aqui, tenta ver você aqui, e os selos eles estão ali para impedir a leitura. Para você ler um livro selado, você tem que romper os selos. Então o conteúdo do livro selado só seria descrito após romper-se todos os selos. Mas acontece que o 6º selo descreve a volta de Jesus. Então o conteúdo do livro só será realmente mostrado após a volta de Jesus. E sabemos que o juízo, os livros são abertos na hora do juízo, como está no 26:44. Então, existem muitas diferenças de uma cena de juízo para a cena de Apocalipse 4 e 5. Existem muitas diferenças entre Daniel 7 e Apocalipse 4 e 5. Muito mais diferenças do que semelhanças. Então, pela lógica bíblica,
e em conformidade com o Espírito e profecia. Nós entendemos que Apocalipse 4 e 5 não estão falando de juízo investigativo, mas sim da entronização de Jesus como rei no santuário celestial, no trono do universo. Se você se interessou por esse assunto, né, sobre a diferença entre juízo e entronização, nesse canal do YouTube que você está assistindo, ou se está vendo pelo Facebook, entrando no canal do YouTube, lá eu tenho uma palestra sobre juízo ou entronização, uma palestra de mais de 1 hora, mostrando ali argumentos de por que ali é juízo e não, porque ali é entronização e não juízo. Tudo bem? Que você possa, nessa próxima semana, entender bem essa questão importante do Apocalipse 4 e 5 e, ao aprender sobre isso, ter uma experiência real com Deus. Que Deus abençoe e guarde e até amanhã. Tchau, tchau.